Bom dia! Queremos mais uma vez celebrar este culto na presença desse Deus que é triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. E eu quero saudá-los com o versículo do Salmo 105:1, que diz assim: Rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidos entre os povos os seus feitos. Rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecido entre os povos os seus feitos. Que realmente nós possamos ter esta vontade de louvar ao Senhor, de invocar o nome do Senhor e de se fazer conhecida as obras do Senhor entre os povos. Que essa possa ser o desejo do meu e do seu coração. Vamos ter um momento de oração? Bondoso Deus e Pai, graças nós rendemos a Ti por mais este dia que Tu renova na nossa vida. Muito obrigada, obrigada pelo Teu cuidado para conosco. Obrigado porque podemos mais uma vez ter este tempo de ouvir a Tua palavra, de entoar hinos de louvor e gratidão a Ti. Tu és o nosso principal convidado, ó Deus, venha com Teu Santo Espírito transformar a nossa vida, nos moldar e falar conosco, ó Pai. Assim nós oramos no nome do Teu Filho, Jesus Cristo, que é nosso Senhor e Salvador. Amém. Você já recebeu de alguém uma tarefa difícil de ser realizada? E quando estava realizando essa tarefa, como você se sentiu? Em algum momento você se sentiu desanimado, deprimido, entristecido devido às circunstâncias? Eu penso que não é muito difícil passar por uma situação assim. Às vezes nós temos à nossa frente algo a ser feito, algo que nos foi deixado para ser feito. Nós até ficamos empolgados, mas no decorrer da caminhada as circunstâncias não nos ajudam. E aí nós acabamos então nos desanimando. Eu já passei por momentos assim e acredito que não é diferente com você. Acredito que também você em algum momento já passou por uma situação onde você precisava realizar algo, mas as circunstâncias da volta te deixavam deprimidos, desanimados e talvez até a ponto de desistir ou até mesmo de desistir de fazer aquilo. E quando isso acontece, quando essa situação se torna real, aquilo que já era difícil de ser realizado passa a ser muitas vezes ainda mais difícil. E muitas vezes é o tema das nossas lamúrias, das nossas queixas também para com Deus. O texto que nós queremos meditar hoje nos mostra um pouco dessa situação. E eu convido você depois a ler o texto de Jeremias, capítulo 15, 15 a 21.
Hoje eu vou aqui relatar algumas coisas deste texto. O texto de Jeremias, capítulo 15, 15 a 21. Para conseguir compreender este texto, nós precisamos lembrar um pouco da história de Jeremias. Jeremias ele era filho da família de sacerdote em Judá. Ele estava na sua mocidade quando Deus o chamou para ser profeta, mas Jeremias, quando ouviu o convite, disse para Deus que não podia, porque ele era ainda muito jovem. Em Jeremias, capítulo 1, versículo 7, Deus responde então para Jeremias dizendo: não diga que é muito jovem, mas vá e fale com as pessoas a quem eu enviar e diga tudo o que eu mandar. Ou seja, se aqui queremos aprender algo já com a história de Jeremias, nós podemos olhar que quando Deus chama, Ele não está preocupado com a minha e com a tua idade, se é jovem demais ou se já é velho. Ele simplesmente diz: vai e anuncia as palavras que eu te der. E assim Deus chama Jeremias para ser um profeta, e Deus sabia que sua missão seria difícil e as circunstâncias da volta eram circunstâncias difíceis. Deus estava ciente disso, mas chama Jeremias. E Jeremias precisava chamar então o povo de Judá ao arrependimento, porque era um povo que havia saído do caminho do Senhor por meio de adorações a Baal. Era um povo que havia se desviado do caminho do Senhor e estava adorando a outros deuses. E Jeremias, ao mesmo tempo que precisava chamar o povo ao arrependimento, ele precisava anunciar o juízo de Deus, caso eles não voltassem ao caminho do Senhor, caso eles não se arrependessem daquilo que eles estavam fazendo. E em meio a tudo isso, Jeremias sofreu muito. Ele foi rejeitado pelos reis, foi acusado de ser falso profeta. Eles não deram ouvidos à voz de Jeremias. E por isso, resumindo a história, Deus derrama sobre o povo o seu juízo. E em meio a tudo isso, temos o texto então que eu convidei você depois a fazer a leitura, de Jeremias 15, 15 a 21. E neste texto, nesta perícope, nós podemos perceber o desespero do profeta. Em meio à sua missão, Jeremias se desespera por causa das circunstâncias à sua volta. Talvez podemos até dizer com razão, pois ele foi odiado por todos, se sentiu fraco. E em meio a tudo isso, Jeremias também questiona Deus e pergunta pela sua fidelidade. No versículo 18 do capítulo 15 de Jeremias lamenta dizendo: por que continuo a sofrer? Por que as minhas feridas não param de doer? Por que elas não saram? Será que não posso confiar mais em ti? Será que és como um riacho que seca no verão? Em outras palavras, Jeremias não conseguia mais acreditar em Deus, acreditar naquilo que Deus havia dito quando o chamou para ser profeta. Jeremias já havia perdido a confiança e então veio o desespero e o clamor para que o juízo de Deus não caísse assim também sobre ele. Entretanto, com muito amor, Deus ouve a lamúria de Jeremias. E assim ele corrige o seu profeta também com amor. No versículo 19, Deus diz: se você voltar, eu o receberei de volta. E você será meu servo de novo. Ou em outra linguagem bíblica diz: se você se arrepender, Deus chama o profeta, o seu profeta, ao sincero arrependimento. Da mesma forma como Deus chama a mim e chama a ti para o verdadeiro arrependimento. Ele chamou também a Jeremias para este arrependimento. E é interessante que em meio ao desespero de Jeremias, Deus não promete dias melhores ao profeta. Pelo contrário, Deus continua afirmando que o povo lutará contra Jeremias, mas lhe promete ajuda e fortalecimento.
até que a sua missão então esteja cumprida. E se nós olharmos adiante para a história de Jeremias, nós sabemos que Jeremias perseverou na sua missão. Ele foi preso, foi jogado num poço para lá morrer, foi assim socorrido por um colega, mas mesmo diante das dificuldades, ele perseverou na sua missão. E a pergunta que nós precisamos fazer é: e se fosse eu nesta missão? Como Igreja de Jesus Cristo e como cristãos, nós somos chamados sim à missão. Deus nos concedeu uma missão neste mundo de proclamar a palavra de Deus, para que haja arrependimento e fé. E se fosse eu? Até onde estamos dispostos a ir? Até onde está o nosso comprometimento com esta missão de anunciar, de proclamar o Evangelho? Deus chama a mim, Deus chama a ti, sem olhar a nossa idade, seja novo, seja velho, seja pastor, seja membro, somos chamados para a missão de proclamar o Evangelho. Somos chamados a remangar as nossas mangas e a anunciar, a levar as boas novas adiante, para que mais pessoas possam chegar à fé, para que mais pessoas possam desfrutar daquilo que nós conhecemos de uma vida e de uma intimidade com Deus. Somos chamados a proclamar o Evangelho. E se isso está na centralidade, se isto é o nosso foco, as demais coisas acontecem à nossa volta. Como estamos diante do chamado de Deus? Já desanimamos? Ou ainda estamos à disposição de Deus para proclamar o Evangelho? Deus nos chama para anunciar o Evangelho. E precisamos nos preparar para isso. E aqui eu quero deixar algumas sugestões práticas, que essa semana também num encontro de mentoria que eu estive presente, nós também falamos a respeito disso. E a primeira ação prática que nós podemos ter neste anunciar o Evangelho é ter um contato mais intenso com a palavra de Deus. Dedique tempo de qualidade para a leitura da palavra. Talvez você esteja pensando, até mesmo dizendo: mas não consigo, pastor. Meu dia é corrido, tenho muitas coisas para fazer. Eu também posso dizer, sim, realmente os nossos dias são corridos. Sim, nós temos sim muitas coisas para fazer. Mas talvez a gente tenha um tempo que nós podemos dedicar ao Senhor. E daí eu preciso dizer: faça jejum de televisão, de computador, de celular, de redes sociais e outras coisas que não são ruins em si mesmas, mas terminam por ocupar um tempo significativo em nossa vida. Dedique esse tempo à leitura, à Bíblia. Você já observou quanto tempo do seu dia você passa olhando o WhatsApp, Facebook, Instagram ou outras redes sociais? O quanto tempo você acaba perdendo com coisas inúteis? Faça jejum disso que não é ruim em si, mas que tira tempo de nós. E dedique esse tempo para um contato mais intenso com a palavra de Deus. Segundo, peça a Deus uma oportunidade de compartilhar o Evangelho. Talvez você diga: mas para quem eu vou falar? Não sei. Mas peça para Deus. Peça para Deus mostrar e te dar uma oportunidade de compartilhar o Evangelho. Fale sobre o que é o essencial, sobre a fé em Jesus Cristo, sobre esse Cristo que vem
para nos salvar, para nos redimir, porque Ele nos ama. Há um plano de salvação e de relacionamento que Deus estabeleceu. E terceiro, anuncie o Evangelho também com ações. O anúncio deve ser tanto com os atos como com os lábios, havendo então harmonia entre as palavras e as ações. Então, se há essa harmonia, a proclamação do Evangelho, ela é plena. Meus irmãos, nós somos chamados a anunciar o Evangelho. Por isso, tenha um contato mais intenso com a palavra. Peça a Deus uma oportunidade para compartilhar do Evangelho e anuncie o Evangelho também com ações. Que Deus assim nos abençoe na nossa missão e que em meio às nossas lamentações, às nossas lamúrias, às nossas desculpas, Deus derrame misericórdia e sempre de novo nos fortaleça e nos chame para fazermos aquilo que somos chamados com excelência. Que Deus assim abençoe. Amém. Assistimos
momento de oração. Pai de amor, graças te damos, Senhor, porque Tu nos chama a fazermos parte do Teu reino e assim também a anunciarmos o Evangelho. Deus de amor, nos ajude a termos uma intimidade com a Tua Palavra. Nos ajude a compreender aquilo que nos é necessário. Assim, ao bondoso Deus, Pai, envia do Teu Espírito Santo para conceder também a nós sabedoria, para que quando as oportunidades de anunciarmos o Evangelho bate à nossa porta, nós possamos falar, nós possamos, ó Deus, proclamar esse Evangelho da salvação. Assim, ó Pai de amor, nos dê coragem e ousadia para falarmos a respeito do Teu amor para conosco. Assim, ó bondoso Deus e Pai, tenha misericórdia de nós quando nos calamos, quando não aproveitamos as oportunidades para anunciar. E assim, ó Deus, sempre de novo nos chama para fazermos parte deste Teu reino. Bondoso Deus e Pai, graças te damos pelo Teu cuidado, graças te damos, ó Deus, pela nossa vida. E assim, ó Deus, permaneça conosco nesta nova semana que também se inicia, caminhe ao nosso lado. Esteja com cada pessoa enferma, com cada pessoa que passa por um momento difícil da vida, que Tu estejas restabelecendo a saúde, que Tu estejas derramando ânimo sobre a vida de cada um, Pai. Assim, ó Pai de amor, nos guarda e nos abençoa. E no mais, nós oramos a oração que Teu Filho nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha ao Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e lhe dê a paz. Que possamos permanecer na paz desse nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Um abençoado dia e uma abençoada semana a cada um de nós. Amém.